Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Só os que encontraram digam amém, por favor. Amém. Vamos ler a palavra do Eterno. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Versículo 54 do capítulo 7. Nós estamos agora no capítulo 7, versículo 54. Capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Paramos aqui no versículo 60. O meu tema essa noite é Estevão, o diácono modelo. Estevão foi alguém que se pareceu muito com Cristo. Nós vamos ver nessa mensagem que algumas marcas de Cristo estavam intrinsecamente enraizadas na vida de Estevão. Inclusive, na hora da sua morte. Estevão é considerado o primeiro mártir do Evangelho, ou seja, aquele que primeiro entregou a sua vida. Mártir quer dizer aquele que testemunha com a própria vida, aquele que está disposto a morrer se for preciso por sua fé. Estevão foi o primeiro a morrer como Cristo, por Cristo, e tornou-se o primeiro mártir do Evangelho. Estevão aparece aqui no capítulo 6 de Atos como um dos primeiros 7 diáconos separados pelo Conselho Apostólico de Jerusalém para auxiliarem na administração do trabalho social da igreja primitiva. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui está no versículo 1, que diz: ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. A primeira lição que nós aprendemos é que uma igreja viva
a tendência dela é se multiplicar. A primeira lição que nós aprendemos é que Deus é a favor do crescimento numérico, inclusive. Você sabe que uma das primeiras palavras que o homem ouviu dos lábios de Deus foi: multiplique-se. Então Deus é a favor do crescimento. Há uma mentalidade medíocre no meio cristão e evangélico de que não, nós queremos ser a igrejinha pequenininha, minguadazinha, com pouquinha gente. Deixa eu dizer, essa não é a mentalidade de Deus, esse não é o projeto de Deus. Uma igreja saudável, ela tende a multiplicar-se, Por isso o texto diz: multiplicando-se naqueles dias. Que dias? Dias de avivamento. Uma das marcas do avivamento é o crescimento numérico da igreja, irmãos. Então nos preparemos para aumentar esse templo ou comprar um novo terreno, porque eu estou crendo que virá uma grande multiplicação. Uma mãe jovem e saudável naturalmente gerará filho, a não ser que a saúde uterina dela esteja comprometida. Quando você vê uma igreja que está sepultando os tataravós e batizando os tataranetos, porque virou um ciclo vicioso. A igreja é só aquela família que entrou há 40 anos atrás. Eu conheço uma igreja que há 40 anos atrás ela tinha 25 membros, 30 membros, e passados 40 anos ela continua com 30, 40 membros. Uma igreja dessa está morta. Esse não será o nosso caso. Nós vamos crescer. Balança o seu irmão e diz: vamos crescer. Multiplicação. Nós temos um decreto de Deus na nossa direção, como em Segec, que Deus nos fará pais e mães de multidões. Você pode dizer amém? Amém. Eu pude ver um avivamento de multiplicação em janeiro. Imagina aí uma igreja que começou com 8 pessoas numa sala. Hoje, o templo, só o templo da sede, porque tem núcleos e congregações espalhados em Bogotá todo e em várias partes da Colômbia. Inclusive eu fiz amizade com um irmão que era de Cali, na Colômbia. Ele era só um líder simples assim, ele só tinha 400 discípulos e era só um líder de célula. Mas uma igreja que começou com 8 pessoas em uma sala. Hoje você chega na Missão Carismática Internacional em Bogotá, você entra no templo para 14 mil pessoas sentadas, que tem 5 cultos por domingo. Sai 14 mil e entra 14 mil sentada, fora os que ficam em pé, o corpo de diaconal, etc. Então, queridos, Deus é a favor de crescimento, inclusive numérico. Um das marcas do avivamento é que há crescimento. Está aqui, ó. Naqueles dias, que dias? Dia de avivamento, quando o Espírito Santo desce em Atos 2. A primeira colheita foi de quase 3 mil pessoas. Aí você vai para Atos 4, diz que dos 3 mil se congregaram mais 5 mil. Aí você chega aqui em Atos 6, a igreja continua se multiplicando. E você vai estudar todo o livro de Atos e vai ver que a igreja se multiplicava. Então vamos acabar com essa mentalidade que nós não vamos crescer. Nós vamos crescer, a não ser que o Espírito Santo não esteja trabalhando na nossa vida. Quando o pastor César Castellano chegou a 10 mil membros na igreja dele, ele só falava em crescer, multiplicar, crescimento, multiplicação. Alguém disse: mas César, você parece que é obcecado por crescimento, já tem 10 mil membros, para que tanto crescimento, Ele disse: tem 10 mil membros, mas tem milhões que estão perdidos. Enquanto existir um perdido nessa cidade, eu lutarei para a conquista de almas. Irmãos, igreja multiplicada com pessoas regeneradas de verdade é menos um traficante na rua, é menos um assassino na rua, é menos um drogado na rua, é menos um alcoólatra na rua, é menos um assassino, um bandido na rua, é menos alguém perdido na rua e salvo no reino de Deus. Então nós temos que crescer, nós vamos avançar, nós vamos nos multiplicar. Agora, evidentemente, não vou ficar só nesse ponto. Segunda lição é que, aumentando-se o número de discípulos, aumenta-se o número de problemas. Todo crescimento tem problema. Imagina uma pessoa, uma mãe que só tem um filho, ela tem problema no sentido de educar.
ela tem trabalho. Agora, se ela tem 4, por exemplo, o Abraão aqui da igreja, o Adelmo, nasceu 2 frango baby de uma vez, que valem por 10, os 2. Mas o problema aumentou. Agora imagina uma mãe que tem 12 filhos, para botar o menino para a escola, né, para dar banho em um, e, querido, aumentando o seu número. Aqui aconteceu a mesma coisa, o natural. Eu me lembro com o novo avivamento na Argentina, que as igrejas cresceram, não tinha diácono que desse jeito, porque faltava papel higiênico no banheiro, as crianças eram correndo para todo canto, e as igrejas em fração de dias cresciam. A igreja tinha 100 membros, em semanas 500, 600 mil membros. O avivamento da Argentina. Qual foi o problema? O problema da murmuração aqui, murmuração por causa de algumas viúvas que estavam sendo desprezadas na distribuição das cestas básicas que a igreja diariamente distribuía. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é pai de órfãos e marido das viúvas. Então as viúvas sempre tiveram atenção especial na Bíblia, e Deus, dentro do contexto do Antigo Testamento, não deixaria as viúvas desamparadas. Só que houve um problema aqui, um problema de preconceito. Qual era o preconceito? O preconceito dos judeus puros, de nascimento e de descendência, contra os judeus helenistas, judeus gregos, judeus que tinham nascido em algumas cidades da Grécia. Então, não era qualquer viúva que podia se inscrever para receber a bolsa, a alimentação aqui. Não era qualquer viúva, né? Porque tem algumas viúvas por lá, você vai ver em 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 13, isso aí, que estavam querendo, não queriam aprender a pescar, eles queriam peixe de graça. Isso aí é o mal do brasileiro, né? Do assistencialismo, que sempre existiu, que dá o peixe e não ensina de vida a pescar, para ele ficar preso aquilo ali. Mas aconteceu esse problema aqui. As viúvas tinham que ter algumas características. Primeiro, tinha que ser de 60 anos, está lá em 1 Timóteo capítulo 5. Segundo, tinha que ser viúva que não tivesse nem filho e nem neto adulto que pudesse sustentá-la. Quarto, não podia ter sido divorciada no mínimo 3 ou 4 vezes, tinha que ter sido viúva de um só marido. E aí vai se mostrar as características, né? Quinto, a viúva tinha que ter lavado os pés dos santos, dos apóstolos, dos discípulos, ou seja, ter tido trabalhado na igreja, tinha que ter desamparado aqueles que estavam em situação de desamparo. E aí começou o problema, tinha que preencher esses dados. Então eu posso imaginar, lá vem a viúva para ser inscrita na distribuição diária dos alimentos. E lá vem, seu nome? Júlia de Oliveira Bragança. Idade? 60 anos. Tem filhos? Não. Netos adultos? Não. Foi casada quantas vezes? Uma vez só. Lavou os pés dos santos? Sim. Trabalhou em algum setor da ação social da igreja? Sim. Escrita. Lá vem outra viúva. Seu nome? Maria Juvina da Silva Lopes. Idade? 55 anos. Me perdoe, não pode ser escrita na 55, mas já tenho 55, não, mas dá para trabalhar ainda. Tem que ser 60, a partir de 60 anos. Está escrito, estou inventando nada, está na Bíblia. Está na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5. Pesquisa. Próxima. Seu nome? Miriam de Oliveira Pereira. Idade? 62. Do primeiro marido? Não. Teve quantos maridos? Meu marido, o último que morreu foi o 10º. Não pode participar.
Nome: Priscila Monara Correia. Está amarrado, não vai ficar viúva não. Estou inventando. Idade: 55. Não. Nome: filho? Não. Neto? Não. Lavou os pés dos santos? Sim. Trabalhou em alguma ação de boa obra da igreja? Sim. Cidade judia? Sim. Cidade de nascimento: Corinto, na Grécia? Não pode entrar. Aí começou o problema, porque ela preenchia todos os requisitos, menos um. Era judia de descendência, mas não tinha nascido em uma das cidades judaicas. Ela era helenizada, ela era judia grega, tinha nascido na cidade de Corinto. E aí houve um preconceito, e aí começou a confusão. Mas por que ela não vai poder? Meu amigo, peraí, você que é o fiscal aí, por que ela não pode se inscrever? Ela não pode se inscrever porque eu não vou escrever. E aí lá vai para os apóstolos. Manda chamar o apóstolo Pedro, chama o apóstolo Tiago, vai resolver a situação aqui. Chama o apóstolo João. E chamaram os apóstolos. Qual é o problema? As nossas viúvas estão sendo desprezadas aqui, só porque são judias gregas, de origem grega. E aí, vamos resolver a situação. Vai melhor chamar o Mateus, que ele tem mais experiência, ele já foi. E quando for chamar, não, Mateus não pode, Mateus está na missão, ele está em 3 dias só na água, que ele vai fazer uma cruzada evangelística já com Filipe em Samaria, e ele está 3 dias na água, está estudando. E aí vem o problema para os apóstolos. E aí, queridos, surge-se a ideia de levantar de uma necessidade de trabalhar no lado social da igreja. Depois, a gente vai estudar hoje, ele passa a ser uma função de apoio à ordem do culto. Por quê? Porque os apóstolos, ou os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, aqueles que fazem parte dos ofícios ministeriais, que são 5, tinham que se dedicar exclusivamente em 2 simples coisas. Qual é essas coisas? Veja só, versículo 4. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse é o maior trabalho de um ministro: orar e estudar a palavra de Deus. Orar e estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque todos os domingos ele tem um público, ele tem uma congregação de ovelhas para alimentar. E como dizia um velho pastor, coxo vazio dispersa o gado. Então, quando eu vou na casa de um pastor, eu não me preocupo, porque ele vai mostrar a coleção de relógios que ele tem, como eu já fui na casa de um, e ele me mostrou que relógios que o meu, coitadinho dele, e ele me mostrou a coleção de relógios, abriu as caixas e a coleção de relógios. Mas eu estava procurando um livro, irmão. Ele estava mostrando o relógio, mas eu estava procurando um livro, não vi um estante. E quando ele entrei no quarto, que ele mandou entrar no quarto, eu vi 2 livrinhos minguados. Pastor que não estuda a palavra de Deus e não se preza como pastor. O ministério da palavra é fundamental na vida de um ministro, de um líder do evangelho. Porque se eu não estudo a Bíblia, o que é que eu vou oferecer para vocês? Palha seca, conversa fiada. Aí fica aí igrejas que todo culto é uma novidade diferente, é uma estratégia para segurar o povo. Queridos, o que alimenta a ovelha não é estratégia, não é método. Deus não unge métodos, Deus unge homens. O que alimenta e sustenta a igreja é a palavra de Deus. Nos devotaremos à oração e o ministério da palavra. Oração. O pastor Hernando Dias Lopes diz: um ministro, um líder cristão, um pastor, ganhará mais se ele passar a manhã de joelhos e com a Bíblia aberta dentro do quarto, do que passar a semana tomando cafezinho na casa de cada membro da igreja, não é?
que até é que não tem o que fazer. Pastor, irmãos, eu ouvi falar de pastores e já conheci de tempo integral, porque o povo diz que pastor não trabalha. E tem uns que não trabalham mesmo não. Pastor de verdade, ele não trabalha não, ele só é um psicólogo de vez em quando, né? Ele tem que ser um professor sempre, ele não trabalha não. Ele tem que administrar, entender alguma coisa de administração. Ele não trabalha, não faz nada não. Ele tem que ser um conciliador. Não, o pastor não trabalha não. Ele somente tem que ser um exemplo de pai, um exemplo de marido. Não, é muito fácil ser pastor. Ele tem que lidar com pessoas de diversos temperamentos. Ele tem que saber administrar o problema dele e o problema dos outros. Ele tem que ser muitas vezes delegado de polícia. É advogado? Não, ele não trabalha. Não. Mas tem pastores que passam a noite na Netflix ou na televisão em programas, e eles são sustentados pela igreja, pelo rebanho. Eu estou dizendo a realidade. E aí eles acordam de meio-dia, 1h da manhã, e eles vão para o culto, para dormir de joelho no culto de oração. E eles vão para o púlpito no domingo para dizer que os 4 grandes profetas da Bíblia são 2, Jacu e Esaú. E eles se tornam entretenedores do público, e alguns, porque não tem alimento para a igreja, todo domingo é um pastor diferente. Coitada dessas igrejas e dessas ovelhas sem identidade, porque não há homens que se dedicam ao ministério da palavra. É a palavra que santifica, é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que direciona, é a palavra que ilumina, é a palavra que levanta, é a palavra que fortalece, é a palavra que sara, é a palavra que transforma, é a palavra que levanta, que exalta, é a palavra que cura, é a palavra de Deus. E a oração, pastor, caminha junto, meu irmão. Tenta andar só com uma perna, você não vai conseguir. Por isso que a W. Tozer conta que um jovem pastor chegou para um pastor experiente e disse: qual é a coisa mais importante na vida de um líder? Orar ou ler a Bíblia? Ele disse: pergunte qual é a asa mais importante para um pássaro, a da esquerda ou a da direita? E aí os apóstolos disseram: não, a gente não pode, nós temos uma missão integral. Pedro, eu abandonei a pescaria, não vou voltar agora para estar resolvendo questão de mesa. Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E aí o problema, como é que se resolve? Aí entra o diaconato. Veja, versículo 3, leia comigo. Os apóstolos dizem: nós não vamos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Verso 3 ele diz: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse. Qual é a última palavra que está aí na tua Bíblia? Desse. Diga alto, tem gente que não está dizendo desse. Ou você está com a Bíblia fechada? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3. Qual é a última palavra? Olhe para mim, diga diaconai. É a palavra grega diaconai. O que é um diácono? Alguém que está no serviço, meu irmão. O diácono começa na sinagoga. No hebraico, chamashim era o nome do que hoje nós chamamos no Novo Testamento de diácono. Quero chamar assim na sinagoga. Era aquele que dava assistência no culto da sinagoga, que levava. Lembra que alguém entregou o livro a Jesus? Ali era o diácono da sinagoga, chamashim. Entregava o livro, estava observando a ordem do culto, estava fazendo tudo para que a administração da ordem do culto fosse perfeita. Quando nós chegamos na língua grega, diácono, diaconai, que quer dizer servo. Você está entendendo? Eles equivalem aos levitas do Antigo Testamento. Porque tem gente que, só porque tem uma boa entoação de voz, toca bem, ou teclado, ou bateria, ou
o violão, não estou falando do pessoal daqui não. Aí chega na igreja, aí sobe no altar, levita do Senhor, que levita abençoado. Vai olhar o levita do Antigo Testamento. Quero o papel do levita do Antigo Testamento, pastor. Montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, colocar a arca das costas, levar o tabernáculo para lá, cobrir o tabernáculo, limpar o tabernáculo, montar o altar, arrumar a lenha no altar, esquartejar o animal, esfolar o animal, colocar em cima, trazer água para pia de bronze, trazer os paramentos do sacerdote, dar assistência ao sacerdote. Quando sobrava tempo, aí ele ia tocar, cantar e louvar, ia profetizar como o levita de Davi. Aí tem gente que vem para a igreja, chegou hoje, sabe tocar, sou levita, então vai limpar banheiro primeiro. Vai primeiro limpar banheiro, vai varrer. O diácono era exatamente o levita do Novo Testamento, alguém que ia trabalhar. E agora, como nós não temos a situação aqui da igreja de Jerusalém, onde a igreja estava começando, o diácono passa na história da igreja como o que, pastor? Como um servo que vai trabalhar para manter a ordem do culto. Então deixa eu me desmistificar alguma coisa aqui, e se alguém não concordar comigo, tenha paciência, você vai ter que estudar um pouco. Ligou, faltou energia, tio? Se só foi alguém que desligou aí, foi geral, né? Mas chegou. Tem problema, o pessoal ia acender o celular e eu ia pregar. Voltou aqui. Glória a Deus. Então o diácono, preste bem atenção, diácono não é ofício ministerial, meu irmão. Não se ordena diácono como ofício ministerial. Como assim, pastor? Ofício ministerial são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São esses os 5 ministérios como ofício. Não existe assim. Tem que ser auxiliar de trabalho, para depois subir outro degrau para ser diácono, para depois subir outro degrau para ser presbítero, para depois subir outro degrau para ser evangelista, para depois chegar no último degrau e ser pastor. Isso é invenção, não tem na Bíblia isso aí. Não está escrito em canto nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca fui ordenado diácono. Eu já fui ordenado pastor. Nem evangelístico, nem pastoral, nem mestre. Eu aprendi, sabe o que era diácono? Como eu aprendi como era diácono? Era um indivíduo que ia lá para frente, alguém orava por ele, ele botava uma gravata, um paletó, subia no púlpito, ficava sentado lá, esperando a oportunidade para ler um texto da Bíblia para pregar. E o serviço diaconal? Eu vou já entrar nesse ponto aqui, vou desmistificar isso, mas deixa eu mostrar para você o trabalho de um diácono. Preste bem atenção. Todo e qualquer serviço do templo: abrir as portas e janelas, verificar a disposição dos bancos e assentos, atuar como porteiro. É o primeiro a chegar e o último a sair. Olha aí alguém. Olha aí, é o primeiro a chegar e o último a sair. Os atrasos devem ser evitados. Acomodar bem os que chegam, principalmente os não crentes. Ligar a iluminação de toda a área interna e externa. Recolher ofertas e dízimo. Auxiliar o pastor no que for preciso. Estar atento ao entrar e a sair entre os membros. O templo é um local de adoração. Distribuir o pão e o cálice na celebração da ceia do Senhor. Cuidar dos móveis do púlpito. Ser atencioso com todos. Só ocupar o púlpito quando solicitado. Lugar de diácono é na nave da igreja. Quando designado pelo pastor, pode dirigir uma congregação local. Ser submisso e ordeiro. Permanecer na porta, tendo uma boa visão do templo e da rua. Impedir a desordem na casa de Deus. A partir de domingo, se tiver algum menino correndo aqui dentro da igreja, ou botando chiclete no bolsinho, que é para botar o dízimo da igreja, ou chiclete embaixo, eu vou pedir, por gentileza, aos pais que compreendam, porque vai ter alguém que vai chegar para o menino de maneira também muito educada, né? Porque tem de gato que fica com a cara tão feia,
que inventaram aquela história, resistir os diáconos e eles fugirão de vós, né? Mas com bem delicadeza vai levar o menino e sorrindo vai dizer: querida mãe, é ordem do pastor, qualquer coisa vai reclamar com ele, seu filhinho vai ficar aqui do lado de você. Manter ordem no culto. A partir de domingo, se você ficar andando para lá e para cá na hora do culto, perdoe o diácono e perdoe o seu pastor, mas ele chegar com grande educação e vai dizer: queridos, vamos assistir o culto. Se você estiver conversando, eu não vou precisar mais dizer: ei, você que está conversando, porque vai chegar alguém com muita delicadeza, como já tio Cícero, né, que já foi treinado para isso, vai fazer. Porque esse é o serviço do diácono. Agora veja só: ser submisso e ordeiro, impedir a desordem na casa de Deus, estar atento a todos os atos do culto, exortar as pessoas que estiverem com conversas paralelas, nesse momento seja o mais educado possível, zelar pelo bom andamento do culto, cuidar do patrimônio da igreja, desempenhar as funções administrativas designadas pela direção da igreja. Como o diácono está sempre em movimento, ele precisa ser discreto, falar baixo e pausado, cuidar do vestuário e do asseio pessoal, né? O diácono ter um andar digno e respeitoso, não falar expressões chulas, ser um exemplo de ordem e decência. O mais importante, ser um homem ou uma mulher espiritual, nunca carnal. Recolher pastas e papéis, fechar a igreja corretamente, muito importante. Apagar as luzes internas e externas, guardar objetos e papéis esquecidos por alguém. Antes de sair, deixa tudo organizado. Isso aqui é o papel de um diácono. É ficar sentado no púlpito, de perna cruzada, gravata e paletó, esperando a oportunidade para ler a Bíblia ou para orar. Isso não é trabalho de diácono, nunca foi. Inclusive as pessoas que hoje serão separadas aqui para o diaconato passaram por um curso comigo. Curso de 2 horas ou foi 2 horas e meia. Eu ensinei tudo o que a Bíblia fala sobre o diaconato. Então, deixa eu desmistificar uma coisa. Diácono não é função ministerial, mas não é ofício ministerial, mas é função de apoio à ordem do culto. Você está entendendo? Eu nunca fui diácono, mas me inventaram agora agora não faz tempo, um tal de auxiliar, que eu não encontrei isso na Bíblia também. E eu nunca exerci a função de auxiliar, porque nunca me ensinaram. Não é porque eu não queria, porque o pessoal está pensando, irmão, o pessoal está enganado, que é status. Eu sou auxiliar para subir o status de diácono, para subir o status de presbítero, para subir o status de evangelista, para subir o status de pastor e chegar ao a última escala. Não, hoje vocês aqui, me perdoem, vocês que serão separados para diácono, hoje vocês aqui serão rebaixados. Como assim, pastor? Se a palavra diácono quer dizer servo, vocês vão ser separados para servir a igreja, para fazer isso aqui que eu estou dizendo, vão ter a farda, tudo direitinho, né? Vai ser por escala, mas o que você vai fazer? Você vai ficar rebaixado, porque enquanto todo mundo vai ficar sentado, você vai ficar o culto todinho em pé. Se alguém molhar, é você que vai pegar o pano para limpar, para enxugar. Isso aqui é função de diácono. Mas o povo está enganado por aí, está tomando funções que a Bíblia chama que é serviço para ter status, né? Rapaz, está na igreja nacional, tu sois o que lá? Quando perguntar, Deus, sou servo, meu irmão. Eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, vou fazer como o cara que disse, vou sair dessa igreja. Miguel da Lagoa, chegou hoje, já sou diácono, já é diácono. Só quero o meu dízimo nessa igreja, porque ele está querendo status, né? Eu me lembro da história do camarada que tinha um barco e os irmãos iam para a congregação, então tinha que atravessar uma lagoa, e ele se disponibilizava, e todo mundo sentava no barco, e ele ia remando, atravessava para o culto. Depois ele era o primeiro que sentava, todo mundo entrava no barco, e ele remando, voltava do lugar de culto para casa. Ele ficava sempre fazendo isso. Um dia o pastor disse, rapaz, o irmão ali está trabalhando, vou separar ele para o diaconato. Aí separou, nesse dia ele chegou todo de paletó e gravata na igreja,
Sentou-se pausadamente, colocaram lá no altar, né? Sentou-se pausadamente no altar. E quando terminou o culto, vai todo mundo para o barco dele. E ele ainda engravatado e empalitosado. Senta-se no barco e cruza os braços. E irmãos ficaram esperando. Meu irmão, atravessar. Se atravessar, quem quiser remar, que reme. Eu agora sou nhaco. Eu vou já entrar em Estevão para a gente terminar. Mas a palavra diaconais, serviço, servir. Nós não estamos aqui para ser maiores ou melhores. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Pastor, se diácono não é ofício ministerial, o que é ofício ministerial? Ofício ministerial são 5 ministérios, que eu vou explicar a vocês. Eu quero 5 homens aqui, bem rapidinho. Vem cá, meu filho. Vem cá, Gerson. Vem, Renato. Vem, Fábio. Vem aqui também, Fábio. 5. Falta só um. Pronto, tem 5. Fiquem aqui na frente. Porque eu vou desmistificar muita coisa hoje aqui. Aqui estão 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Efésios 4 e 5. Esses são ofícios ministeriais. Onde é que o diácono entra aí, pastor? Em canto nenhum. Mas esse apóstolo pode ter sido separado para ser um diácono, alguém que vai cuidar da ordem do culto. E depois ele se destaca por um chamado apostólico. Foi o que aconteceu com Filipe, do texto que nós lemos. Então ele é apóstolo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre. São ofícios ministeriais. Aí alguém pergunta: e o presbítero, pastor? Vou desmistificar outra coisa. Não existe, eu já disse a vocês que não existe essa escala: auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. O evangelista nada tem a ver com o pastor, a não ser que o evangelista tenha o ministério pastoral. O evangelista, né? O apóstolo aqui. O mestre precisa ser, agora todo mestre precisa ser pastor, porque para ser pastor ele tem uma congregação diante dele, ele vai ter que ensinar a palavra. E o apóstolo é o que lança fundamentos e dá apoio a outros pastores. E o presbítero, pastor, pelo amor de Deus, o presbítero é membro do presbitério, que não precisa ser ungido presbítero. Por quê? Presbitério é exatamente o conjunto dos 5 ministérios, formam o presbitério. Então nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é o apóstolo, o presbítero apóstolo. Esse aqui é o presbítero profeta. Esse aqui é o presbítero evangelista. Esse aqui é o presbítero pastor. E esse aqui é o presbítero mestre. Onde é que está isso, pastor? O apóstolo Pedro era o quê? Apóstolo ou presbítero? 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, eu que sou presbítero com ele. Mas na verdade ele era apóstolo. Você está entendendo? Ah, pastor, me ordenaram presbítero. Problema de quem ordenou você. Você ou é apóstolo, ou é profeta, ou é evangelista, ou é pastor, ou é mestre. Porque você fala, se te ungiram presbítero, te colocaram dentro dessas 5 categorias aí. O presbitério. É por isso que Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom de Deus que é em ti. E Timóteo era evangelista, que foi colocado em ti pela imposição das mãos do presbitério. Que presbitério? Os 5 ministérios. Isso aqui é o presbitério. Você está entendendo, meu irmão? Eu conheci pessoa que foi evangelista, ungida evangelista, que nunca saiu do Espírito Santo, que nunca operou um milagre. Deus operou através dele. Qual é a marca do evangelista? Veja Atos capítulo 8. Aquele que arrebanha multidões, que Deus opera na vida dele através de sinais e prodígios. Exemplo, Reinhard Bock. Exemplo, Jim Swaggart. Exemplo, Carlos Anaconda. Evangelistas. Eu conheci gente que foi colocado para ser evangelista, nunca teve o dom
evangelista. Você está entendendo? Eu estou desmistificando aqui para você compreender as invenções que se inventam na cabeça de quem não conhece de verdade a palavra de Deus. Muito obrigado. Vamos voltar para o texto, né? E o bispo é chamado primo inter pares, primeiro entre os iguais. O bispo é o que coordena tudo isso. Exemplo, Rinaldo é o nosso bispo, o nosso coordenador. Quem é maior, pastor? Ninguém é maior aqui. É o primeiro entre os iguais. No sentido de status, não existe isso. É o primeiro entre os iguais. Agora, queridos, estes homens aqui, esses 7 aqui, tem que ter algumas qualidades. Vamos ver as qualidades deles aqui, ó. Verso 3, olha aqui. Mas, irmãos, escolhei de entre vós 7 homens de boa reputação. Primeira coisa, boa reputação. Para ministrar ou servir na igreja, seja como levita, seja dentro dos 5 ministérios que Deus chama, seja como até dar assistência na ordem do culto, que é ser separado para o diaconato. Não se abre mão dessa marca, boa reputação. O que nós mais vemos hoje é crentes com má reputação, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que têm um testemunho melhor do que determinados crentes. O crente que dá calote em todo mundo, ele tem uma boa reputação? Eu me lembro de um pastor que foi comprar um carro na loja de carro, e quando ele disse que era pastor, o camarada ficou desconfiado e disse: o senhor é pastor? Eu já atendi bem uns 10 aqui que deram calote aqui em mim, na loja. Boa reputação, testemunho. Segunda qualidade aqui, ó. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos abrir mão do fluir do Espírito Santo na nossa vida, nem do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Nós dependemos do Espírito Santo para cantar, para pregar, para orar, até para servir. Aqui eles vão dar assistência na distribuição de alimentos. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabedoria aqui não é intelectualidade, não é sapiência no sentido de intelectualidade, mas no sentido de saber lidar com as situações. E aí, separaram os 7, e o texto diz que eles impuseram as mãos e lhes atribuíram a responsabilidade de ajudar na administração da boa ordem, da assistência social da igreja primitiva. Agora, queridos, desses 7, 2 se destacam, e eu quero começar a falar sobre o que mais se destacou, porque esse era o que mais se parecia com Jesus. Como era o nome dele? Estevão. Veja, todos os 7 tinham boa reputação, eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas o versículo 8 diz que Estevão estava cheio da graça e do poder de Deus e fazia prodígios e sinais. E você vai ver Estevão, mestre na Bíblia, um evangelista aqui. E ele se torna o primeiro mártir do evangelho. Estevão se parecia muito com Jesus. Primeiro, Estevão era cheio da graça de Deus e cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Segundo, Estevão começou a atuar no sobrenatural, nos dons, nos prodígios e sinais, como Jesus atuava nos dons e prodígios e sinais. Quarto, a Bíblia diz que Estevão ficou tão próximo de Cristo que o seu rosto se transfigurou, como se transfigurou o rosto de Jesus lá no monte da transfiguração, em Mateus 17. Onde é que está escrito isso? Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Agora, eu vou falar das marcas que estavam em Estevão, que me impressionam. Vamos para o último tópico, para a gente terminar. Veja, Atos capítulo 7, vamos ver versículo 55. Veja comigo, vamos começar do versículo 54.
Vejam comigo. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Veja, os indivíduos, os religiosos, aqueles que não estavam satisfeitos com o crescimento da igreja, os perseguidores da igreja, viram o rosto de Estevão transfigurado como o rosto de um anjo. Eles deviam cair de joelho diante de Deus e dizer: esse homem é um homem de Deus, Jesus é o Messias. Mas eles estavam tão endurecidos no coração, que a Bíblia diz que eles rilhavam os dentes. Ou seja, eles estavam cheios de ódio. Mas enquanto eles estão cheios de ódio, versículo 25 diz: Estevão estava cheio do Espírito Santo. Por que Estevão estava cheio do Espírito Santo? Porque Estevão estava cheio de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus está cheio de amor. Porque a essência de Deus é o amor. E quem está cheio de ódio pode estar cheio de tudo, menos de Deus. E ninguém estará vazio. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de orgulho. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de prepotência. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de seus próprios conceitos. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de si mesmo. Mas ninguém se enche do Espírito Santo se não se esvaziar de si mesmo. Veja, Estevão estava cheio do Espírito Santo enquanto eles estavam rindo. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes, rilhavam, cães furiosos. Vou dizer uma coisa forte aqui, segure aí. Quem está cheio de Deus e do Espírito Santo está cheio do amor. Quem está cheio de ódio e de rancor estará cheio daquele que é a essência do ódio e do rancor. Essa noite, se você entrou aqui e há ódio no seu coração, Deus vai arrancar essa raiz aí, se você permitir, e vai encher você da graça de Deus. Porque mágoa é como tomar veneno e esperar que os outros morram. Só quem se prejudica é você, meu irmão. Abra a mão da amargura e deixa o Espírito Santo encher você da sua graça. Agora, deixa eu te mostrar aqui que o versículo 55 diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Olha aqui, quem está cheio do Espírito Santo não está olhando para a terra. Quem está cheio do Espírito Santo está olhando para o céu. A direção dele é para o céu. No céu ele está entendendo que há um Deus supremo. No céu ele está entendendo que há um Cristo que está intercedendo por ele. No céu ele está entendendo que esse é o seu foco. Quem está cheio de Deus sempre olhará para cima e jamais estará preso ao mundo aqui de baixo. E o que é que aconteceu mais com Estevão? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo sempre verá a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita. Aqui está uma outra característica de Estevão. Estevão viu e profetizou. E por isso ódio. Veja aqui, por isso ódio daquela cúpula de religiosos contra eles. Porque ele diz assim, ó: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você se lembra que quando Jesus estava sendo interrogado pelos escribas, os fariseus, e eles disseram: você é o Cristo? E ele diz: vocês dizem que eu sou. Muito em breve vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem à mão direita de Deus. Estevão está usando as mesmas palavras que Jesus estava dizendo, só que Estevão está dizendo assim: eu já estou vendo, o céu já está aberto, eu estou vendo Jesus ao lado direito do Pai. E aí eles ficaram com ódio, porque no meio daqueles fariseus devia ter alguns que estavam lá, quando viram Jesus sendo interrogado, e quando Jesus disse que eles um dia iam ver o Filho do Homem, a mão direita de Deus, vindo nas nuvens. Estevão viu os céus abertos, Jesus em pé, porque Estevão está prestes a morrer, entregar a sua vida como oferta. E muita gente tinha visto já Deus no trono, Jesus no trono. Isaías disse que viu, mas viu ele sentado. Ezequiel disse que viu, mas viu ele sentado. Todos aqueles
que tiveram a visão, Daniel viu ele sentado no controle, mas Estevão estava vendo a visão que nem Daniel, nem Ezequiel e nem Isaías viu. Qual é a visão que Estevão está vendo? Ele está vendo Jesus ao lado direito do Pai, em pé, porque Jesus está dizendo: daqui a pouco você vai morrer, Estevão, você vai ser apedrejado, mas eu já estou aqui em pé, de braços abertos, esperando você, porque o crente que está cheio do amor de Deus, que vê os céus abertos, que vê a glória de Deus e que está cheio do Espírito Santo, faz o próprio Jesus ficar em pé para recebê-lo na glória. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Esses homens deviam ter caído de joelhos e se convertido ao Evangelho. O que foi que eles fizeram? Olha o que eles fizeram. Você já viu isso? Eu já vi demônio, já. Foi orar por uma criança uma vez, estava endemoniada, ela meteu o dedo no ouvido. Ele veio lá para baixo, orei, foi liberta, graças a Deus. Mas esses caras estavam tão endemoniados que, ao invés de eles caírem de joelho, eles fecharam os ouvidos aqui, taparam os ouvidos e começaram unanimemente, gritaram, clamando em alta voz. Todos eles, como cão e raivosos, se lançaram sobre Estevão. E sabe o que eles fizeram? Arrancaram Estevão, arrastaram Estevão para fora de Jerusalém. Por que eles mataram lá dentro de Jerusalém? Porque eles iam fazer um linchamento, mas porque Estevão ia morrer como seu mestre morreu. E a Bíblia diz que Jesus morreu fora das portas de Jerusalém. Deixa eu te dizer, o propósito de Satanás é arrancar você do projeto de Deus, é arrancar você da sua situação, da presença de Deus. Ele quer arrancar você da cidade, mas deixa eu dizer, se ele conseguiu arrancar você da cidade, ele não vai arrancar você do céu, porque enquanto eles arrancam Estevão da cidade, Estevão já está vendo o Santo dos Santos, os céus abertos, e ele vai entrar espiritualmente na presença de Deus. Não importa se tirarem você do seu emprego, da sua cidade, da sua posição confortável, não tirarão você da presença do Eterno, porque podem arrancar você de algum projeto humano, mas não vão lhe arrancar do projeto de Deus. Você vai entrar no lugar da santidade. Olha aqui, que eles arrancaram Estevão da cidade, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Quantas pedradas você recebeu? Só recebe pedrada quem árvore que dá fruto. Você ouviu falar? Quantas pedradas essa igreja já recebeu? Já foi chamado de Ponte Clube 2, já foi. Mas não tem problema, querido. Pode apedrejar. É o sinal de que nós estamos incomodando. E sabe o que acontece? Como dizia um líder, quando mais se bate na igreja, ela é como emelete. Mais se bate, mais ela cresce. Hoje ninguém apedreja literalmente, apedreja com calúnia, com difamação. Você não vai cantar aí que quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender como um sentimento de vingança. Não, olha aqui, ó. Apedrejaram Estevão fora da cidade, deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu não sei quando Saulo pegou aquelas vestes de Estevão, estava tão impregnada da unção, que Saulo estava consentindo com a morte de Estevão. Mas pouco tempo depois, Saulo com as vestes de Estevão, rapaz, e não saía aquela imagem de Estevão sendo apedrejado. Por isso que quando, no capítulo 9, Jesus se encontra com Saulo, que é Paulo, diz: dura para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Aguilhão era um ferro com a ponta, que o cavalo bravo, ou o boi, queria vir contra o que estava domando ele apertava ele com ferro e ele tinha que recuar. Estava na consciência de Paulo. Ele com as vestes de Estevão, vendo Estevão sendo apedrejado, é a consciência dele sendo ferroada, sendo atormentada. Apedrejaram Estevão. Agora veja como Estevão se parecia com Jesus. Verso 59, apedrejaram Estevão, que invocando dizia: recebe o meu espírito. Foi o que Jesus disse. Quando Jesus estava morrendo: nas minhas mãos, nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. E aí, verso 60 diz: caindo de joelhos. Diga: quando cair, caia de joelho. Diga para o seu irmão, balança ele, diga: quando cair, irmão, caia de joelho. Porque quando você cai de joelho, o céu se levanta para você.
Quando você cai de joelho, o poder de Deus cai na sua vida. Quando você cai de joelho, você não está sendo derrotado, você está caindo de joelho, e os demônios que estão ao sua volta, querendo destruir você como fera, todos batem em retirada, porque o inferno não aguenta um crente de joelho. Como alguém já disse, um crente de joelho faz o céu se mover, o inferno tremer, e coisa nova acontecer na terra. Quando alguém já disse, um crente de joelho faz o inferno bater em polvorosa e ir embora. E aí, eu vou terminar agora com os 2 últimos pontos. Estevão caindo de joelho, perdoa aqueles que estavam lhe matando. Ele diz, não lhes imputes este pecado. Por quê? Porque ele parecia com Jesus. Veja, a morte de Jesus, de Estevão, parece muito com a morte de Jesus. A diferença é que ele foi apedrejado, Jesus foi crucificado. Mas note que ele é morto fora da cidade. Note que ele diz, recebe o meu espírito. Note que ele perdoa os que estão lhe apedrejando. E você sabe que o perdão de Estevão liberou Paulo, porque Estevão perdoou os que lhe apedrejavam. Paulo estava lá consentindo na morte. No capítulo 9 Paulo é alcançado, porque quem não perdoa está preso, e deixa o outro preso no mundo espiritual. É melhor perdoar, irmãos. Estevão ia entrar no céu, ele não entraria se ele não tivesse perdoado. E se Jesus vier hoje, se você morrer sem ter perdoado, como é que vai ficar a sua situação espiritual? Deixa eu te dar um conselho, perdoe. Por quê? Porque senão nunca mais peque. Como assim? Jesus disse, se eu não perdoar, meu Pai Celestial também não me perdoará quando eu pecar. Então não quer perdoar? Vou te dar um conselho, nunca mais peque. Como assim, pastor? Se você não perdoar, no dia que você pecar, até você perdoar, você não será perdoado. Foi Jesus quem disse isso. Estevão, caindo de joelho, disse, não lhes imputes esse pecado. E a última palavra que a Bíblia fala sobre Estevão aqui, é que Estevão adormeceu. Não se pode matar um crente. Quem é crente não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Estevão, a Bíblia não diz que Estevão morreu, mesmo ele tendo morrido fisicamente, porque ele não morreu a verdadeira morte. Só quem morre a verdadeira morte é quem morre sem ter tido encontro com Jesus. Porque a morte física não é a morte, é a ausência do corpo, a separação do corpo e do espírito. A morte verdadeira é você entrar no lugar de sofrimento e tormento eterno e nunca mais ali experimentar a presença de Deus. É estar ausente eternamente de Deus. Deixa eu te dizer, seja cheio do Espírito Santo, os céus estarão abertos para você. Você focará na glória de Deus e verá Jesus em pé à direita do Pai. Perdoe e caia de joelho, porque quando você morrer, você não morre, você entra no estado de descanso. Não é de inconsciência, escute isso, não é de inconsciência, mas é de descanso. Passam-se as guerras e as tribulações dessa vida, e você entra na presença do Eterno. Amém, querido? Estevão, um diácono que foi modelo para todos nós. Vamos ficar de pé.